Olá, gente. Agora nós vamos para o nosso primeiro assunto de verdade da linguagem, que são os tipos de dado em Lua. Então, Lua ela é uma linguagem que a gente diz que ela é dinamicamente tipada. Isso significa que as variáveis elas não têm um tipo. Variáveis apenas guardam valor e valores que têm tipos. Pode parecer uma ideia bem esquisita, mas basicamente o que significa é que a gente não vai. Em nenhum momento a gente declara qual é o tipo da variável. Então, por exemplo, em C você vai colocar int x, float y, esse tipo de coisa, né? Em Lua a gente não faz isso. E também a gente pode mudar o tipo da variável ao longo do tempo. Ou seja, uma variável pode começar sendo um número e depois virar uma string e por aí vai. E Lua ela tem 8 tipos básicos. Dois deles, que são a thread e user data, a gente não vai falar nessa série, porque ela não é muito usada para desenvolvimento de jogos. E duas delas a gente vai falar mais pro final. Mas começar falando do number. O number é simplesmente um número. E ele pode ter dois tipos. Ele pode ser um int ou pode ser um float. A Lua ela vai internamente saber se é um integer ou se é um float. E ela guarda no sistema de 64 bits. Ou seja, é 8 bytes. Então, por exemplo, aqui n igual a 3, ele está guardando um int, então é um int que cabe em 8 bytes. E aqui moeda é 0.25, então ele sabe reconhecer que isso aqui não é um int, isso aqui é um float, então ele vai usar novamente 8 bytes, mas ele vai usar a representação de ponto flutuante aqui. Então Lua sabe reconhecer a diferença entre os dois. Também temos as strings. Uma string é um texto ou uma sequência de caracteres, costuma ser um outro jeito de definir. Uma string pode ser escrita entre aspas duplas ou aspas simples. Eu vou dar sempre preferência por usar aspas duplas, porque é um costume meu, porque é um costume que eu tenho da linguagem C, né, que em C, strings precisam ser em aspas duplas. Então eu criei o costume de sempre usar aspas duplas, tá? Mas vocês podem usar aspas simples e vocês vão ver bastante gente usando aspas simples também. O tipo booleano, né, boolean, pode ser true ou false, simples assim. O tipo nil, ele é um tipo bem mais específico de Lua, ele não existe em outras linguagens, mas ele basicamente quer dizer a ausência de algum valor. Aqui eu botei só x, porque a ideia é que o que é bem comum de acontecer é que uma variável que nunca foi declarada antes, ela começa com valor nil. Então, que nem aqui, esse x, por enquanto ele é nil, porque em nenhum momento eu defini o valor dele. Você também pode explicitamente, né, definir como valor nil. Mas eu vou falar do nil melhor no próximo vídeo, por isso é um assunto mais complicado. Você tem as funções, pode parecer um pouco esquisito, né, mas funções em Lua elas são um tipo de variável. Né? Você pode pensar que uma função seria uma estrutura, tipo um if, um while, mas não, ele é uma variável em Lua. Mas a gente vai falar mais disso quando chegar lá. E também tables, que é o principal tipo de estrutura em Lua. Ele que é usado para fazer vetores, fazer structs ou registros, dependendo de onde você vem. Até mesmo orientação a objetos, a gente usa tables para essas coisas. Mas, de novo, a gente vai falar bem mais pra frente, porque é um assunto bem específico de Lua. Então, esses são os tipos em Lua. Só queria mostrar aqui no interpretador o conceito lá de dinamicamente tipada que eu falei. Então, por exemplo, se eu venho aqui e faço x igual a 5, beleza, x vale 5. Posso até printar o x, printar x, né? Não printar o 5 direto, printar o x, beleza. Só que daí eu posso vir aqui e simplesmente mudar o tipo dele. Eu posso mudar para uma string. Então veja, eu fiz isso, não deu nenhuma mensagem de erro e eu posso printar normalmente aqui o x e tal. Então é isso que a gente quer dizer com dinamicamente tipado. Em nenhum momento eu falei que o x tem que ser um number, que tem que ser uma string, e eu posso começar ele como um number, daí mudar para string, daí mudar para float, né, que também é um number, e por aí vai. Tá? Então é isso que a gente quer dizer com Lua ser uma linguagem dinamicamente tipada.